Boa tarde, pessoal. Vamos dar início à nossa aula de Geografia, percurso 6, a aula do dia 21 de agosto, onde o tema é Migrações Internas e Emigração, onde começamos explicando sobre o que é migração. Migração é o deslocamento de indivíduos de uma região para outra ou de um país para o outro, seja essa mudança permanente ou não. E quando esse deslocamento ele ocorre no interior de um país, recebe o nome de migrações internas ou nacionais. E quando essa migração acontece de um país para o outro, é chamada de migrações externas ou internacionais. E um grande fator que leva a acontecer as migrações é o fator econômico. Ou seja, se em uma determinada localidade há uma dificuldade de se conseguir um emprego e as condições mínimas de e existir condições mínimas de sobrevivência, as pessoas e famílias elas vão migrar para outros espaços onde possa oferecer melhores condições de vida para ela. Aqui nós vemos sobre migrações internas no Brasil em tempos recentes. E eu vou explicar para vocês sobre as migrações que ocorreram de 1950 a 1970, onde aqui fala que, desde os anos de 1950, a grande região do Nordeste, ela foi uma grande região onde teve as maiores saídas de imigrantes para outras regiões do país. E essas regiões foram a região Sudeste, que foi os estados de São Paulo e Rio de Janeiro. E como também houve a construção de Brasília, na região Centro-Oeste, atraiu muitos migrantes que foram em busca de melhores condições de vida. Então, desta forma, a região Sudeste e a região Centro-Oeste foram as duas regiões que atraíram mais essa população nesse período. E dando continuidade, aqui nós iremos ver sobre as migrações que ocorreram de 1970 a 1990. Nesse período, de 1970 a 1990, ainda existia o fluxo de migrantes do Nordeste para o Sudeste. Esse fluxo de migração ainda continuava. Porém, nesse período também houve um grande fluxo de imigrantes do Sudeste, do Sul e do Nordeste para as regiões Centro-Oeste e Norte. E vários fatores contribuíram para essas migrações, onde aqui cita que foram a construção de rodovias, os incentivos dos governos estaduais e federal, por meio de doações de lotes de terra para que os indivíduos praticassem agricultura, e também houve as descobertas de ouro e diamante em Roraima e o avanço da agricultura e da pecuária em terras que antes não eram utilizadas para esses meios, né? E esse processo é conhecido como expansão da fronteira agropecuária. Continuando, nós temos aqui a explicação de migrações que ocorreram de 1990 a 2010. E foi a partir da década de 1990, os fluxos populacionais que mais despertaram a atenção foram os fluxos de volta aos locais de origem. Ou seja, os indivíduos que antes tinham migrado, eles voltaram para os seus locais de origem, onde essa volta é chamada de migração de retorno. E assim, houve uma diminuição nesse fluxo de migrações do Norte para o Sudeste, que foi no período de 1995 a 2000, migraram exatamente 90
365 mil pessoas. E já em 2001 e 2006, esse fluxo baixou para 539 mil. E o que levou essa diminuição, né? Foram programas criados pelos governos, programas sociais governamentais, como, por exemplo, o Bolsa Família, que foi uma renda do governo federal. E também podemos ver aqui que houve o crescimento econômico do Nordeste, tanto no setor industrial como no de serviços. Então, esses foram os motivos nos quais são apontados como responsáveis pela diminuição dos fluxos migratórios do Nordeste e Sudeste, que ocorreu de 1990 a 2010.